o slide. O tema da mensagem de hoje é Eu leproso. Eu leproso. De cara assim, assusta um pouco, mas eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao seu coração nessa noite. Eu separei um texto e a gente vai fazer um verso a verso desse texto. E eu queria encorajar vocês, à medida que eu for lendo os versos e eu for discorrendo algumas coisas que o Senhor me deu com essa mensagem, que você tenha atento com a sua Bíblia e você desfrute daquilo que o Senhor também vai te falar. Porque a palavra de Deus ela é fonte inesgotável, esse é um texto muito rico e eu tenho certeza que o Senhor tem algo extraordinário para fazer na nossa vida nessa noite. Amém? Então quem tem Bíblia, me acompanha, Lucas capítulo 17, versos de 1 a 19. Lucas capítulo 17, versos 11 a 19, me perdoa. 11 a 19. Quem achou aí, fala um amém aí. Glória a Deus. Então vamos lá. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós? Ao vê-los ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém. Então, para a gente entender um pouquinho o contexto desse texto, né? Jesus ele estava a caminho de Jerusalém, ele estava com um objetivo, em obediência a Deus, se entregar na cruz por mim e por você, para que a gente tivesse vida. E em meio a esse objetivo, a gente vai ler nos evangelhos que o Senhor não deixou com que esse objetivo final, que era cumprir a vontade de Deus, fizesse com que em todo lugar onde ele estivesse plantando sementes de cura, sementes de transformação, sementes de direcionamento para aquelas pessoas que estavam precisando de socorro. E eu queria começar incentivando a gente nessa ótica. Todos nós estamos aqui na casa do Senhor e temos planos, temos sonhos, temos coisas que nós estabelecemos, mas que a gente possa fazer como Pai. Que a gente possa escolher a boa parte, porque quando nós escolhemos a boa parte, nada nos será tirado. Então, em meio aos nossos objetivos, que a gente plante sementes de transformação, que a gente vá ao encontro dos perdidos e leve Jesus, porque Jesus, o Evangelho é a esperança, é o antídoto para pessoas que estão aí fora, que precisam de uma nova vida. E nós carregamos Jesus dentro de nós, amém? Os leprosos desse texto que eu li, eles eram marginalizados, né? Então eles eram excluídos na sociedade. Hoje a gente não tem cura, mas tem tratamento. Naquela época não se tinha nada. Então o que a gente tem de base é que eles ficavam separados. Existem relatos que eles carregavam um sino no pescoço e ali era a identificação de que era um leproso, né? Era um leproso. E quando pessoas passavam por eles tinham que gritar: impuro, 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 para que aquelas pessoas identificassem que era um leproso. Mais para frente a gente vai ler que uma segunda fala que o leproso tinha direito era gritar: misericórdia, misericórdia, para que o sacerdote observasse se ele passou por algum tipo de cura, para que ele fosse reintegrado na sociedade. Mas de fato era alguém que era extremamente excluído, era alguém que vivia isolado. E a gente vai ver
que eles ficavam em Samaria. Se você puder colocar um mapa para mim, eu coloquei só para a gente tentar visualizar melhor, tá? Então, Jesus, ele estava lá na Galileia, que fica no norte, e ele estava indo para Jerusalém, que fica ao sul. O caminho que era natural era ele passar por Samaria, né? E aí a gente vai ver que os judeus, eles não passavam por Samaria, eles entendiam que Samaria era um povo impuro, tá? Não vou aprofundar muito na questão geopolítica da coisa, mas existiam as 12 tribos, né? A tribo do norte, ela foi extremamente miscigenada pelos assírios, então eles entendiam que não era um povo santo. Então os judeus não tinham contato algum com os samaritanos, ao ponto de que eles davam a volta pelo lado, né? Eles passavam ali por Jericó para entrar em Jerusalém. Isso dava cerca de 2 dias a mais de viagem, só para não ter contato com os samaritanos. E a gente vai ver no verso 11, se puder colocar para mim, por gentileza. Ele fala assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Em outras versões, né, a gente vai encontrar algo similar, que era-lhe necessário passar por Samaria. E eu queria começar dizendo que, assim como naquele tempo era necessário Jesus passar por Samaria, é necessário que Jesus passe por essa igreja, a 100% vida, nessa noite. E quando eu trago no título, eu leproso, é porque todos nós temos áreas a apresentar para o Senhor. Alguma área que nos traz algum certo desconforto, alguma área de dor, às vezes algum pecado, às vezes alguma área que a gente precisa de cura. E o texto está dizendo que era-lhe necessário passar por Samaria, ainda que as pessoas esperassem que não houvesse um encontro de Jesus nunca com aqueles leprosos. Ele fez questão de passar por aquele lugar, e ele faz questão de passar pela nossa igreja nessa noite. Então eu queria te dizer que esse é o tempo para você se encontrar com Jesus. Não entenda que é para depois, que é para amanhã. Aquilo que Jesus quer fazer é agora, é nesse tempo. Para as pessoas que estão aqui, nesse lugar, Ele está aqui, e a gente tem liberdade de poder desfrutar de uma palavra, de poder desfrutar do ambiente de adoração com os filhos de Deus. E a gente pode, ao longo desses 25, 30 minutos de mensagem, não deixar passar nada, cara, porque a presença de Jesus está aqui, porque o véu foi rasgado de uma ponta a outra, e esse é um privilégio que nós temos de acessar o Criador. A gente vai ver lá Moisés dizendo num certo momento no Velho Testamento, que quando ele começou a levantar os anciãos para poder receber da palavra de Deus, né, o irmão chegou assim para Moisés e falou assim: Moisés, você não se incomoda dessas pessoas, elas serem porta-voz do Espírito Santo de Deus? Você que é o nosso acesso até o Senhor. E aí Moisés entrega uma palavra assim: quem dera todas as pessoas tivessem acesso ao Espírito Santo. Moisés morreu com a esperança de algo que a gente vive hoje. A gente tem livre acesso até Deus. Homens de Deus morreram lá atrás pela oportunidade que a gente tem de ter livre acesso até o Senhor. Então se apega nisso, desfruta disso. Cara, você está aqui nesse lugar, nessa casa que é casa de restauração, que é casa de misericórdia. E Jesus está aqui para os doentes. Jesus está aqui para soprar cura. Não importa qual o tamanho da tua lepra, não importa qual o tamanho da tua dor, não importa qual o tamanho do problema que tem tirado o teu sono, Jesus está aqui, e creia, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente, nada vai te faltar. Não importa qual que é a peça que está faltando em você, o Criador que te criou sabe aquilo que está faltando. Jesus é fonte inesgotável. Jesus é uma água que jorra e não cessa. Jesus é um transbordar na tua vida nessa noite. Então entenda, Jesus quer fazer algo especial com você. Abra o seu coração e desfrute. Era-lhe necessário passar por Samaria, e é necessário passar pela 100% vida nessa noite. Se não fosse o interesse dele por nós, o que a gente teria para chamar a atenção de Deus?
O que a gente teria que ele não possui? O que poderíamos oferecer que ele precisasse? O que a gente poderia apresentar que completaria Deus de alguma forma? Nada, né? O que darei ao Senhor, o salmista diz, por tudo o que Ele tem nos feito. A gente não tem nada que possa retribuir tamanho amor, tamanha bondade, tamanho cuidado com a nossa vida. Mas aqui eu quero que você entenda que qualquer obra que Deus quer fazer em nós não tem a ver com meritocracia, mas tem a ver com a graça. Tem a ver com o interesse gratuito de Deus salvar pecadores. E nós estamos aqui diante de um Deus que está extremamente interessado em você. De um Deus que ele ficou esperando o filho pródigo, porque ele sabia o caminho de casa. Mas de um Deus que ele vai atrás da ovelha perdida, porque ele se importa que todos se salvem. Existe salvação nesse lugar, e Jesus está pronto para te encontrar. E aí você pode perguntar, cara, o que está faltando para eu desfrutar do encontro genuíno? O que está faltando para eu tocar na minha cura? Para eu ter resolução para esse problema que tem tanto me afligido, que tem me perturbado? Nada, porque Jesus está aqui. Abra o seu coração com disposição para se encontrar, com humildade, com dependência. Passe um recado claro que sem Ele nada você pode fazer. Se coloque aos pés de Jesus, porque Ele está nesse lugar. Ainda que as pessoas entendam que você não é merecedor, ainda que você tenha passado por muitas coisas, ainda que a sua história esteja triste nesse momento, aquele que é alegria está nesse lugar, e por isso nós estamos alegres. Jesus ia para Jerusalém, mas ele resolve mudar o caminho e passar por Samaria. Ele resolve mudar a rota, porque ele está interessado na história do perdido, ele está interessado na história do quebrado. Jesus é intencional, Jesus propositalmente, ele vai ao teu encontro nessa noite. Ele é um Deus que está distante em glória, mas ele é um Deus que é pessoal. Eu gosto dessa expressão porque ao mesmo tempo que ele é um Deus maravilhoso, que é excelso, que é poder, ele é um Deus que agacha, te olha nos olhos e está escaneando o teu coração, a tua mente, a tua perturbação. E assim como o pastor João pregou aqui pela manhã, por que está tão abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. O Senhor está te mandando esperar nessa noite. Tenha tranquilidade, porque Ele já está trabalhando. Ele já está trabalhando. Ele quer ir ao encontro do teu coração, não importa de onde você vem, Ele quer falar com você. Então o nosso clamor nessa noite precisa ser: Senhor, venha ao meu encontro, não importa como eu estou, me alcança, porque eu estou pronto para me encontrar contigo. Que a gente possa ter essa esperança, essa chama viva dentro do nosso coração, esse desejo de se encontrar com Jesus, cara. Que não seja só mais um encontro, que não seja algo que caia na rotina, que não seja só um compromisso religioso, mas que a nossa igreja seja uma igreja marcada por pessoas que, quando elas pisam nesse lugar, elas saem daqui com a convicção de que a vida delas é transformada, porque Jesus está aqui. Se Jesus está aqui, a gente não pode sair daqui da maneira como a gente entrou. A gente tem que sair um pouquinho melhor. Isso é santidade, não é ausência de pecado. É todo dia eu tentar ser um pouquinho mais parecido com Jesus. Jesus está aqui pronto para nos tocar, pronto para nos ensinar, pronto para nos chamar para uma vida mais perto dele. E qual que é a resposta que a gente vai dar para ele nessa noite, igreja? Abra o seu coração e se coloque à disposição para o agir e para o efetuar do Mestre. Põe para mim, por gentileza, o verso 12. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância. Tá? Então aqui a primeira coisa que eu quero falar é esse: ao entrar num povoado. Ali era um local conhecido por leprosos, mas Jesus faz questão de não especificar. Ele só diz que ele está entrando num povoado. Em outras versões vai dizer que Jesus, ele estava entrando numa aldeia. A Bíblia não dá lugar, não dá nome nem para o lugar, nem dá nome
para os leprosos. Era uma doença gravíssima que assustava as pessoas, e a gente lê esse texto com a ótica de que o Senhor não se refere a um lugar de leprosos, nem ao nome dos leprosos. Às vezes a gente tem medo de acessar aquilo que o Senhor tem para derramar na nossa vida, porque a gente acha que não é digno, a gente acha que não é merecedor, e a gente passa muitas vezes a nossa jornada tocando e acessando aquilo que Deus tem para o outro, desfrutando de experiências que o Senhor está derramando para o irmão do lado. Mas creia, aquilo que o Senhor tem para fazer é para o irmão que está do seu lado e na sua vida também, em nome de Jesus. Isso que o Senhor está fazendo é na sua vida, em nome de Jesus. Você é um dos leprosos. A igreja aqui está cheia de leproso. E Jesus está ao nosso encontro. Eu sou um desses leprosos, hein? Talvez um dos mais. Todos nós. Todos nós. E Jesus está aqui ao nosso encontro nessa noite. E Ele não está interessado o que você fez, o que você deixou de fazer, da onde que você veio, não está interessado nos teus traumas, e isso não é para diminuir a tua dor, mas é para que você entenda um outro verso que diz assim: vinde como estás, fracos e oprimidos, e eu vos aliviarei. Talvez você esteja visitando essa casa nessa noite, e você vai ter a oportunidade de conhecer um Jesus que é alívio, de um Jesus que coloca o ombro debaixo da carga, de um Jesus que não te deixa nessa batalha, nessa briga sozinho. Outro verso vai dizer assim: aquietai-vos e sabeis que sou Deus. Muitas vezes a gente fica muito perturbado porque a gente não tira os nossos olhos do problema, porque a gente constantemente só quer ouvir as perturbações que estão ao nosso redor, que condiz com aquilo que a gente está passando. E Jesus não só está aqui, como Ele está falando também. Ouça a voz de Deus. Porque nós temos muitas coisas para pedir, mas o maior milagre que a gente tem para receber é ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é o que vai mudar toda a situação. Jesus está aqui, Jesus está falando, e Ele não se importa com a tua situação. Porque lá fora, muitas vezes a gente vive numa ótica que um tem que ser melhor que o outro, tem que performar mais que o outro. Mas aqui na casa de Deus, todos nós somos filhos, e Ele nos olha por igual. Ele coloca na sua vida dons, talentos, intelectos. E isso traz uma responsabilidade que não dá só para a gente ficar aqui sentado, porque aquilo que Deus deu para nós é único e intransferível. E Ele está esperando uma resposta nossa com isso. Será que a gente está enterrando aquilo que o Senhor está nos dando? Será que a gente vê o irmão servindo e a gente acha que é sempre o irmão, que não somos capazes e tal? A gente roda nessas histórias e o Senhor te ama demais, cara. O Senhor te criou para louvor, honra e glória do nome dEle. Que o seu viver aponte para Jesus. Que você entenda que o Senhor não te criou para viver uma vida de sofrimento, uma vida de tristeza. O deserto, ele é importante para aprendizado. Mas uma vez que a gente passa pelo deserto, a palavra vai falar assim: ei, será que vocês não estão vendo? Eu estou fazendo uma coisa nova. Já estou abrindo um caminho novo no deserto. O que é o deserto? O deserto, ele é frio à noite, ele é extremo calor de manhã, ele é seco, ele é árido, ele perturba. Mas Jesus está te falando: eu estou abrindo um caminho novo. Será que vocês não estão vendo? Jesus já está trabalhando. Não importa a tua condição, não importa a placa que colocaram nas tuas costas, Ele não está interessado em nada disso. Nesse lugar, você tem tranquilidade para adorar, entendendo que você é muito especial, porque você é filho de Jesus, de um Deus que te ama, de um Deus que se entregou na cruz, para que você tenha liberdade. Então, em nome de Jesus, que você desfrute dessa liberdade que foi paga com alto preço, dessa liberdade que foi paga com precioso sangue. Que a gente não desperdice um minuto dessa doce presença. Que os domingos aqui não sejam só mais um encontro, mas seja o encontro. Porque Jesus está aqui. Jesus está aqui, nós somos mordomos, nós somos servos. Nós guardamos os mistérios do Senhor, nós servimos para que Ele se sinta livre nesse lugar e passeie sobre nós. Porque com um simples toque, a nossa vida muda. Muda. Que a gente não perca o brilho nos olhos de se encontrar com Jesus.
Uma segunda coisa que eu queria falar para vocês nesse verso, é que na primeira, era-lhe necessário Jesus passar. E aqui a gente vai ver que esses leprosos, eles dirigiram-se a ele. Então, quando Jesus ele chega, a gente também precisa se movimentar nessa direção. E esse movimento, ele pode partir de várias coisas. O Senhor vai te dar direções nessa noite, que você obedeça em nome de Jesus. Se Jesus está nesse lugar, que você não perca a oportunidade de se colocar diante dele, apresentar a sua lepra, para que você experimente a cura. Se ele está aqui, dirija-se a ele, vá ao encontro dele. E diferente desses 10 leprosos que precisaram ficar à distância, Jesus quer te curar para que você possa ouvir ele de pertinho. Jesus quer te curar para que você caminhe com ele, não de ouvir falar, mas que agora os seus olhos o vejam. Jesus está fazendo algo grandioso aqui nesse lugar, que você possa abrir seu coração, que você possa se desprender dos problemas, deixar tudo para fora, você possa se aquietar, e que a palavra do Senhor vá gerando uma transformação em tudo isso. Por fim, eu queria falar que, muitas vezes, por a gente ter um entendimento diferente daquilo que a gente conversou aqui nesse texto, de que a graça e que o amor de Deus não é para todos nós, de que aqui, nesse lugar, todos nós somos filhos, muitas vezes a nossa lepra faz com que a gente queira se apresentar à distância, e muitas vezes fazer até com que a gente se esconda. E o Senhor, nesse momento, quer que Ele apareça sobre você. Que você saia desse lugar onde muitas vezes você fica se lamentando, você fica murmurando, você fica se entristecendo, e que você se movimente a partir de uma palavra de Deus, que você rotacione para que você saia dessa situação e você viva algo diferente, em nome de Jesus. A gente vai ver quando Elias ficou assustado, quando Jezabel estava ameaçando ele, ele se escondeu numa caverna, e aí a voz do Senhor apareceu para Elias e falou assim: o que fazes aí, Elias? E eu acredito que essa voz ecoa até os dias de hoje. O que tu fazes aí, isolado, escondido, amedrontado? O teu medo não pode ser maior na fé no Deus, que é maior que os teus problemas. E aí Deus vai falar para Elias: ei, apronte-se, porque eu ainda tenho um propósito na tua vida. E o Senhor continua falando isso para nós. Sai desse lugar onde você está se sentindo amedrontado, onde você está isolado, onde você está com determinados bloqueios, porque Ele tem um propósito na sua vida. Se movimente, saia da caverna, o Senhor está contigo, em nome de Jesus. Põe o próximo verso para mim. E os leprosos gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Em outras versões vai dizer assim: tem misericórdia de nós. Será que a gente pode gritar isso, igreja? Jesus. De novo, que eu não ensaiei direito. Primeiro Jesus, depois o tem misericórdia de nós. Jesus. Amém, igreja. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, cara. Se tem alguém que a gente pode pedir misericórdia, é para Jesus. Jesus é um Deus misericordioso. A palavra vai falar que as misericórdias do Senhor não têm fim. As suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Eu gosto de pensar que diante de Jesus, Ele vai te dar um bloquinho, uma folha de sulfite nova, com uma caneta, e vai falar: cara, esquece esses problemas, reescreve a história, agora eu estou contigo. Agora eu estou contigo, e não importa quanto tempo passou, não importa, muitas vezes a tua cabeça, as pessoas dizem que não dá mais tempo, que não dá mais para sair disso. O Senhor está construindo uma nova história. Quantas vezes nós passamos por problemas, passamos por traumas, nós temos perdas, e a gente acha que não vai se levantar. Como é que eu vou sair dessa situação? E diante do Mestre, a gente pode dizer: Senhor, tem misericórdia de nós, e sair daqui alegre, fortalecido, porque a misericórdia chegou, igreja. A misericórdia está aqui. A misericórdia está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. E aí aqueles leprosos, eles chegam para Jesus e eles falam assim para ele: mestre,
tem misericórdia de nós. E tem algo que me intriga aqui, que para eles, Jesus era mestre, porque já tinha chegado para eles o que Jesus poderia fazer. E às vezes eu penso que dentro do universo cristão, existem muitos crentes que reconhecem o Jesus mestre. Aquele que você sabe que tem algo poderoso para fazer, tem algo para ensinar, para você absorver, mas não é alguém que eu entrego o controle da minha vida. Porque se fosse, seria mestre e Senhor. Que a gente saia daqui também com esse entendimento. A gente vai orar aqui nessa noite, vai ter um tempo de oração. Já vai trabalhando isso no teu coração. A gente vai tocar na cura aqui. Mas o Senhor não quer que a gente saia daqui com a convicção de que Ele é só mestre, alguém que pode nos curar. Que a gente saia daqui com a convicção que Ele é mestre e que Ele é Senhor. Ele quer fazer algo, mas para que as pessoas enxerguem que foi Ele que fez. Ele quer fazer algo para vai tirar esse alívio, vai tirar essa angústia, vai restaurar essa dor, se for da vontade dEle. Mas que a gente saia daqui com o entendimento que se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque o maior alívio está na presença dEle. Em Abacuque a gente vai ver, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja fruto na vide, eu inverti, me perdoa, mas o entendimento é, ainda que nada disso aconteça, ainda assim eu me alegrarei e me exultarei. Ainda que não haja nada acontecendo nesse momento, a gente pode se alegrar, porque a nossa vida está na eternidade com Jesus. Isso daqui que a gente vive aqui é só um pedacinho, cara. Em algum momento o Senhor vai nos recolher para uma vida onde não vai ter choro, não vai ter dor. E o nosso maior prazer vai ser poder desfrutar e tocar na presença, cara. Desfrutar e nos deliciar com a presença. Não vai ter espaço para nada que atrapalhe a nossa adoração eterna e contínua ao Senhor. Então que você possa se alegrar, entendendo que o Senhor está fazendo algo. Mas que ainda que não seja nesse tempo, ainda que não seja da forma como a gente quer, Ele continua sendo Deus. E Ele está cuidando de tudo. Ele tem propósito para a sua vida e Ele está cuidando de tudo. Ele está guardando a sua casa. Mestre, tem piedade de nós. Eu queria também destacar uma outra coisa aqui que eu estava pensando, sobre se tem misericórdia de nós, é que às vezes a gente não sabe nem o que falar, né? Às vezes os problemas, eles parece que cessam até a nossa voz. Às vezes a gente está num problema há tanto tempo, né? São tantos anos, uma determinada situação, a gente está até sem força. E quando a gente fala, tem misericórdia de nós, eu creio verdadeiramente que a gente abre um caminho para que o Senhor possa fluir, para que o Senhor possa trabalhar, para que o Senhor possa nos visitar, para que o Senhor possa resolver a nossa aflição, a nossa angústia. Então, ainda que a gente não tenha as melhores palavras na nossa boca, com humildade, que a gente se coloque diante de Jesus. Verso 14, por gentileza. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se ao sacerdote. Enquanto eles iam, eles foram purificados. Tá? Então aqui, ao vê-los, em outras versões a gente vai encontrar os vendo. Né? Significa que Jesus não só está aqui, não só está falando, como Jesus também está te vendo. Jesus está te escaneando de uma ponta até a outra, como se você estivesse aí numa ressonância. Jesus está te vendo, Jesus está atento, está te observando, Ele sabe qual que é a tua dor. Eu não sei, mas a gente serve um Deus que é onisciente, que sabe qual que é a tua dor. Jesus não perguntou o que eles queriam, mas Jesus sabia, porque Jesus os estava
vendo. Olha, todos nós temos áreas aqui para apresentar para o Senhor. O Senhor está nos vendo e o Senhor vai nos visitar nessa noite. Eu estava escrevendo essa mensagem e eu lembrei do texto de Isaías, que ele tem uma visão dos céus, né? O Senhor está no mais alto sublime trono, os serafins estão circulando em volta do trono e eles estão louvando em adoração contínua: santo, santo, santo é o Senhor. E aí a palavra vai falar que Isaías, diante daquela situação, falou assim: tem misericórdia de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, vivendo num povo impuro. E todos nós, por isso que é o leproso, todos nós temos áreas de impureza, mas à medida que ele viu a presença do Senhor, a palavra fala que um dos serafins saiu do trono dos céus, pegou uma tenaz, tocou nos lábios de Isaías, e aí ele desfrutou da cura. O que eu estou querendo dizer? Quando a gente está num ambiente de adoração e a gente está dizendo santo, 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 e diante da santidade de Deus, a gente tem consciência da nossa impureza, tem consciência do nosso pecado, a palavra nos assegura que um serafim dos céus, um serafim de fogo, vai ao teu encontro e ele cola, ele costura todas as áreas que estão abertas, ele vai fechando todas as brechas, ele vai superando todos os traumas, ele vai cauterizando as doenças, vai soprando restauração, vai soprando nova vida, vai soprando temor, que a gente possa ser tocado pelos anjos do Senhor nesse lugar. Que os anjos do Senhor, à medida que a gente adore, à medida que a gente se debruce nessa presença, a gente tenha consciência de que isso é para nós, que nós temos áreas a apresentar e que muitas vezes essas áreas nos impedem de avançar com Jesus, nos impedem de desfrutar algo mais profundo e faz a gente cair naquela zona de conforto, de que está tudo bem, Jesus tem mais para dar, Jesus tem mais para dar, e a gente quer sempre colocar o nosso ego, a nossa vontade, as nossas coisas na frente, e Ele permite que nós passamos por determinadas coisas, para que a gente entenda que o poder dEle se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Apresente as suas fraquezas ao Senhor, crendo que sem Ele nada nós podemos fazer, nós somos dependentes da graça, da misericórdia de Deus. Miserável homem que sou, quem me livrará do cálice dessa morte? Jesus, Jesus que está aqui, Jesus que se compadece da tua história, que é necessário passar por esse lugar, que vai ao teu encontro, que está falando contigo nessa noite e está esperando uma resposta sua de volta. Se é sim, sim Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu quero ter um encontro contigo. E aí a palavra vai falar que eles receberam aquele direcionamento, né? Ao vê-los lhe disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Então vai explicar um pouco o contexto disso. Os leprosos, eles gritavam: misericórdia, misericórdia, para os sacerdotes observarem, né? Eles ficavam para fora da cidade, o sacerdote ia lá, eu imagino que dava uma espiadinha, pedia para ele tirar a roupa, via se tinha as feridas, se as feridas tivessem sido retiradas, ele pedia para que ele entrasse, recebesse novas vestes e fosse reintegrado na sociedade. Mas ele, sem falar do problema dele, o Senhor já falou assim para ele: cara, vai mostrar aos sacerdotes, porque quando você gritou misericórdia para mim, diferente daquele sacerdote que só vai te ver, eu vou te ver e eu vou te curar. Então a gente tem a oportunidade de gritar para aquele que é o supremo sacerdote, aquele que tem a cura nas mãos, aquele que é o antídoto. E aí a palavra vai dizer que enquanto eles iam, eles foram purificados. Jesus poderia já ter dado uma palavra de comando de cura ali naquele momento, mas muitas vezes aquilo que Jesus quer fazer está atrelado à nossa obediência. Escuta aí, pega essa chave em nome de Jesus. Muitas vezes você não desfruta de algo diferente, você tem pedido por algo durante muito tempo e você não toca nisso, e Jesus já está fazendo, Jesus quer fazer, porque Ele está te dando uma palavra, e a tua desobediência em ouvir aquilo que Ele está pedindo para você entregar, para você fazer, não faz com que você acesse aquilo que Ele está fazendo.
Em outras palavras, faça o natural, que o sobrenatural vem do Senhor. Se movimente, saia desse lugar, se movimente. Pô, tu está com um problema, tu está com uma dificuldade, cara, vem aqui para a igreja, vai nos encontros, participa da comunhão, busca a palavra, busca o Senhor. Não adianta a gente ficar murmurando, triste e não se movimentar. O Senhor, Ele está trabalhando, mas a gente precisa ir na direção disso. Tu está com um problema, sei lá, no teu casamento, no teu relacionamento, se apresenta diante do Senhor, peça misericórdia, para que o Senhor restaure essa situação, e se movimente, para que a tua casa seja restaurada, porque a tua família é plano do Senhor. Você está desempregado, muitas vezes a gente fica batendo nas portas, a gente fica entristecido, e o tempo passando, e a palavra que eu tenho para te dizer é, cara, se coloca em movimento, vai estudar, vai se capacitar, bate nas portas, pede para quem tem que pedir, porque o dono da casa, ele tem a chave, e ele pode abrir a qualquer momento. Se põe em movimento, porque Jesus está curando, Jesus está fazendo algo novo, Jesus está transformando toda uma situação. Enquanto eles iam, eles foram purificados. Que a gente possa partir na direção de algo que o Senhor vai nos dizer nessa noite, porque a gente precisa ter essa convicção, que a gente serve um Deus que fala através da palavra. O Senhor está falando, fala através do teu coração, fala através dos louvores, fala através dos irmãos, das irmãs, das mulheres de Deus, dos homens de Deus. O Senhor fale contigo em nome de Jesus, e você tenha coragem para obedecer, porque enquanto eles iam, eles foram purificados. Você tem algo para apresentar, e quando você sair daqui, quando você chegar na sua casa, em nome de Jesus, toda essa situação vai estar resolvida. Que você possa dar testemunho nos encontros, que você possa dar testemunho aqui na igreja, que enquanto você foi e você creu, Jesus já estava mudando toda uma situação. Eu coloquei uma frase, se você puder colocar para mim, por gentileza. O milagre não acontece para que você creia. Enquanto você crê, você vivencia o milagre. O milagre não acontece para que você creia. Enquanto você crê, você vivencia o milagre. Em outras palavras, cara, não fica esperando acontecer para você dizer que creu. Se Jesus já te deu uma palavra, cara, o milagre ele está acontecendo no processo. Se move, que ele já está construindo uma situação, ele está te chamando para fazer parte disso. A tua fé não tem que estar atrelada às tuas vistas, tem que estar na disposição do teu coração, de servir um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então qual que é o tamanho da tua dor? Qual que é o tamanho da tua dificuldade? O que te impede de crer nesse momento, de se apegar nessa verdade? Que o teu milagre ele é proporcional ao tamanho da tua fé. E você já vivencia à medida que você acredita. O Senhor já está construindo, já está trabalhando. Para contextualizar um pouco disso, eu coloquei um outro texto de apoio aqui, só para a gente ler, está lá em João, capítulo 4, versos 46 a 53, e diz assim: mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde transformara a água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda no caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, a 1h da tarde. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os seus da sua casa. Então vocês entenderam o que a gente leu nesse texto? Né? Um oficial do rei, ele visitou lá uma região da Galileia,
e o seu filho estava doente em Cafarnaum. E aí eu dei uma pesquisada aí na distância, vocês vão encontrar, a gente está falando de 20 quilômetros, tá? A gente entendeu o contexto disso, 20 quilômetros aí, dando uma extrapolada, caminhando a pé, tendo em vista que naquela época as pessoas não comiam tantas besteiras como a gente come hoje, né? A gente pode dizer que esse camarada poderia levar aí umas 6 horas para fazer essa viagem se ele tivesse a pé. Se ele tivesse com um jumento, acredito que em menos tempo, tá? E aí a gente se depara com essa situação. Ele estava lá na Galiléia, soube que Jesus estava por lá e contou que o filho dele estava doente, estava enfermo, estava em Cafarnaum. E aí Jesus deu uma palavra de cura ali naquele momento, falou, pode ir em paz, que teu filho já está curado. E aí quando a gente se apega no texto, a gente vai ver no final, que enquanto ele estava indo, né, no outro dia, vai falar assim que, ele pergunta, ele fala, os soldados dele vêm ao encontro e dizem, teu filho já foi curado. Aí ele pergunta, mas que hora que foi curado? Ele perguntou para confirmar. Foi curado exatamente no horário que ele tinha falado com Jesus, à 13h. O que eu quero que vocês reflitam comigo aqui? Se eu tivesse passado por essa situação, se fosse o Natan doente, e eu tivesse me encontrado com Jesus aqui na Galiléia, e Jesus tivesse me dado uma palavra de que o Natan já estava curado, e isso era 13h, no domingo, certamente, lá para minimamente, aí eu vou extrapolar lá para 7, 8 horas, eu já estava em Cafarnaum. Mas a gente vai ver que esse camarada só chegou lá no outro dia. E eu tenho para mim que esse camarada chegou lá no outro dia, porque ou ele foi preparar alguma coisa para fazer a viagem, ou ele já estava lá para resolver algo. O Senhor deu uma palavra para ele lá de cura, ele falou, vou resolver as coisas que eu tenho para resolver, e quando eu acabar, eu vou para lá. Por quê? Porque o Senhor já tinha dado uma palavra, e a palavra do Senhor era tudo. Ele não precisou em nenhum momento ficar desesperado, largar tudo, voltar para casa para ver se o filho dele estava doente, porque a gente só precisa de uma palavra de Jesus. Se Jesus falar para você que está curado, se Jesus falou que bastou, se Jesus te falar que está resolvido, você pode voltar com a convicção a hora que for, que quando você chegar lá nesse lugar, Jesus já resolveu toda a situação. Então, o nosso olhar, né, precisa ser em uma fé verdadeira que descansa, uma fé que entende que Jesus é suficiente, que as palavras dele são mais ainda, que a gente não seja refém daquilo que a gente vê, mas que a gente seja livre pela certeza de ouvir uma palavra de Jesus. Jesus quer falar contigo e que a palavra de Jesus te traga alívio. Verso 15, eu já estou me adiantando aí para o fim. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Um voltou, glorificando a Deus. Olha que engraçado, Jesus amou 10. Jesus curou 10, mas só um voltou. E aí às vezes a gente se depara com isso e certamente vai refletir. Isso não é para mim. Isso não é para mim, porque se fosse comigo, eu voltaria. Mas quando a gente olha para essa proporção que Jesus colocou aqui, é assustador, porque se tem 100 pessoas nessa casa aqui, Jesus está dizendo que só 10 voltariam. 90 desfrutariam de uma cura e partiriam. E aí a gente precisa fazer uma reflexão. Jesus tem algo para fazer, mas no que a gente está de fato interessado? Naquilo que Deus tem para fazer? Ou em se relacionar com Ele? Porque eu creio verdadeiramente que a gente escolher Ele, a consequência natural é tocar naquilo que Ele pode fazer. Então que a gente possa escolher Jesus nessa noite, entendendo que a gente não precisa nem dizer qual que é o nosso problema se houver alguma dificuldade. Mas se a gente pedir misericórdia, o Senhor estará trabalhando por nós. Será que a gente consegue ver e reconhecer a mão de Deus nas coisas que acontecem conosco e a nosso redor? Será que a gente seria um desses que voltaria para dar glória a Deus com gratidão?
trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós temos dificuldades, temos lutas, e tudo aquilo que o Senhor tem feito de bom. O Senhor tem feito muitas coisas boas na nossa vida. O Senhor tem nos dado uma casa, não tem faltado o pão na mesa. O Senhor nos deu uma família que é dele, e eu digo que é dele porque até os que não são, em algum momento nós declaramos que mediante a tua fé vão ter um encontro pessoal com Jesus. A sua casa é dele, creia nisso em nome de Jesus. Você precisa crer, você precisa crer, é seu papel, creia pelos seus. O Senhor faz coisas maravilhosas, nos dá um emprego, nos dá a condição de ter dignidade, nos dá a condição de cuidar dos nossos. E qual tem sido a nossa gratidão? O que a gente tem feito diante de um Deus que é muito bom? Será que a gente tem voltado para glorificar, tem voltado para agradecer? Aí agora eu acho que eu abordei todo mundo, porque para aqueles que possam pensar que não tem nenhuma área para apresentar, certamente todos aqui têm uma área para agradecer. Que a gente possa voltar e agradecer a Deus, que a gente possa voltar e louvar a Deus, se colocar diante de Deus. Põe para mim os próximos versos, por gentileza. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Jesus está perguntando: onde estão os outros 9? Jesus está perguntando até os dias de hoje: onde estão os outros 9? Em outras palavras, Jesus está nos perguntando: você tem me pedido tantas coisas e tem acessado tantas delas, onde está você para voltar e para agradecer? Jesus tem mais para fazer, mas não perca a oportunidade nessa noite de se colocar diante do altar e agradecer pelo ar que você respira, que foi Ele que colocou nos teus pulmões, pela saúde que você tem para acordar, para trabalhar, para evoluir como ser humano, como servo de Jesus. Jesus é bom demais, gente. Jesus é uma bênção, Ele tem feito coisas maravilhosas, e a gente não pode perder o hábito de agradecer. A gente não pode virar as costas e desfrutar de algo entendendo que tem a ver conosco, porque nunca teve, sempre teve a ver com Ele, sempre aponta para Ele. Se existe algo bom em você, certamente foi Jesus que plantou aí, creia nisso. Se existe algo de bom em nós, foi Jesus que colocou. Que a gente possa abrir o nosso coração e se apresentar diante de um Deus poderoso, de um Deus que não se esquece dos deles. Eu coloquei um verso ali para a gente pensar um pouco esse 16, esse 17, que ele fala assim, pode pôr para mim o slide, ele fala assim que eles voltaram, eles se ajoelharam, prostrou-se aos pés de Jesus e eles agradeceram. Que a gente possa fazer isso nessa noite, que a gente volte ao Mestre, que a gente se ajoelhe e que a gente agradeça, que a gente não se comporte como os 9, mas que a gente possa clamar, que a gente possa gritar com muita alegria: Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós. E à medida que o Senhor nos der uma palavra, a gente já se coloque de joelhos e já agradeça esse Deus que é santo, que é santo, que é santo. Esse Deus que é o Emanuel, que é o Deus conosco. Esse Deus que é o Jeová Rafá, o Deus da cura. Não deixe as bênçãos preencher o lugar de Deus na sua vida. Não tem nada mais precioso do que a presença de Deus. Pelo contrário, desfrute da oportunidade de, em meio aos problemas, adorar de todo o coração. Adorar com aquilo que você tem de melhor dentro de você. Para que você passe um recado claro, que independente daquilo que o Senhor fizer, nada disso é maior do que a sua adoração a Jesus. Que a nossa adoração possa nos mover, que a nossa adoração possa nos instruir e possa nos levar para mais perto de Jesus. Quantas vezes a gente disse nessa semana: Deus, obrigado pela minha família, pela minha saúde,
pelo meu ministério, obrigado pela minha casa, obrigado pelos sonhos que você tem plantado, por sonhos que eu já tenho conquistado. Deus tem feito coisas muito boas. Quem pode levantar a mão e dar glória a Deus por aquilo que Ele tem feito na vida de vocês? Deus tem feito coisas muito lindas. Deus é muito bom. O caminho, ele se faz caminhando. Então eu quero que a gente saia daqui entendendo que independente do tamanho da nossa lepra, daquilo que a gente tem para apresentar ao Senhor, Ele quer tocar nisso daí, para que não haja mais distanciamento entre nós e Ele. Para que quando Ele aparecer e Ele está aqui, a gente não precise gritar de longe, mas que a gente possa estar perto. O caminho, ele é feito de escolhas, e a gente tem a oportunidade de escolher certo, de escolher Jesus nessa noite. Uma escolha errada pode nos levar para um caminho que nos distancie de Jesus. E qual que é o caminho que Deus tem para nós? Deus quer nos levar para a eternidade com Ele. Deus quer te levar para uma vida na eternidade com Ele. Não fique longe de Jesus, se aproxime dEle, obedeça a palavra, volte, se ajoelhe, agradeça e desfrute daquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Eu queria convidar o grupo de louvor